Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos ao curso de pós-graduação Lato Sensu em Gestão em Educação à Distância do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO. Eu sou a professora Anabela Barbosa e juntos vamos nessa trilha do texto didático mediacional na prática e produção de material didático para EAD. Ai, que coisa maravilhosa, hein? Você, autor? Você, autor? Será? Será? Colorido ou não? Preto e branco? Posso compartilhar? O que será que a gente pode fazer enquanto somos produtores de conteúdo EAD? Bom, então essa é a proposta. Eu convido vocês a discutir, analisar, refletir sobre a criação de material para a educação à distância. Vamos acompanhar aqui a nossa ementa e a apresentação da disciplina. Vem comigo. Bom, então aqui está ela, linda, texto didático mediacional e produção de material didático para a EAD. Olha só, aqui está a nossa... Comece por aqui? Muito bem, comece por aqui. Ordenamento jurídico, então algumas questões de direitos autorais. Essa é a nossa ementa, parece grande, né? É um bocadinho mesmo. Então, a gente vai ver algumas questões sobre direitos autorais. Nós vamos ver algumas questões sobre o direito intelectual, autoria, ética, ética e direito autoral, essa relação sobre dar crédito, fazer as referências, utilizar os materiais, os tipos de licenças, as concessões de direitos autorais, quando é uma obra coletiva, uma obra em coautoria, uma obra livre. Além disso, nós veremos também a escrita do texto mediacional. Como que se dá essa relação na construção de um texto em que se pretende um diálogo? E aqui, em diálogo, eu vou evocar ele, o maravilhoso, o cheio de charme, a nossa ajuda sobrenatural, que é Paulo Freire. Então, olha, percebam aqui Paulo Freire na educação à distância. À medida que nós construímos um texto dialógico, um texto que media a relação entre quem está aqui e quem está aí, ou quem está aí e quem está aqui. Então, além disso, a produção de conteúdo e os métodos de preparação de material. Então, nós temos preparação de material impresso, preparação de material audiovisual, preparação de material apenas em áudio, apenas visual, produção de materiais no ambiente virtual, produção de material fora do ambiente virtual, produção de vinhetas, de imagens, uso de slides, toda essa relação de produção de material que está aí pipocando na era do conhecimento, né? Como utilizar esses mecanismos e até como fazer a curadoria desses materiais, porque já que tem muita coisa produzida, é claro que tem algumas coisas que você deve fazer a indicação. Então, por exemplo, uma entrevista de Paulo Freire merece indicação, claro. Além disso, quais são os recursos que nós podemos utilizar para nós podermos fazer aí a utilização desse conteúdo e disponibilizar ele de forma com a concessão de direitos autorais ou com a organização desse material sem infringir direitos autorais, em modo livre ou nas concessões. Então, essa é a ementa geral. Além disso, lógico, tem sempre a sua participação, que é uma honra para nós, e essa interação que é uma das coisas mais importantes. Além do comece por aqui, nós temos também aí a possibilidade de quais são as nossas competências, quais são as intenções de processo ensino-aprendizagem que nós teremos nessa jornada do texto mediacional e da produção de material didático. Então, olha, a gente tem aqui como competências, vou dar um destaque aqui para a gente ficar bem bonita, e olha só que coisa linda. Então, a primeira é articular elementos teóricos e procedimentos para a elaboração de material didático para a educação à distância. Então, articular esses elementos. Qual a ancoragem da produção de material didático? Nós temos algumas referências que são essenciais, e outras que com certeza vocês já têm as leituras, como a Andréia Filatro, produção de conteúdo para educação à distância, como o
Daniel Mil, como o João Mata, o Frederic Lito e outros grandes autores da educação à distância que fazem recomendações, e falar em recomendações, a própria Patrícia Bear, que também vai trabalhar sobre estrutura de educação à distância, design educacional, Andréia Filatro também. Esses elementos são essenciais para a construção de material para a educação à distância. Conhecer a natureza jurídica dos direitos do autor. Por que devemos resguardar os direitos do autor? Qual que é a importância que recai sobre a preservação do direito do autor? Imagine você, autor. O que você gostaria que ficasse resguardado aí em seus direitos? E também, quais são as formas de você gerar material livre para que ele possa ser usado nas comunidades, na internet? E é essa relação também que nós vamos discutir. Além disso, também vamos aí, formular e propor estratégias para elaboração de texto didático mediacional. Existem alguns critérios, alguns elementos que devem ser observados ou recomenda-se que sejam observados para que na construção do texto ele se torne mais inteligível e não só inteligível, mas também ele se torne aí capaz de poder estabelecer essa conexão entre quem fala e aquele que lê, aquele que ouve, aquele que utiliza e relê esse material. Então, aquele que dá sentido a esse material. Aí mais numa concepção aí mais sócio-histórica, aquele que dá sentido a esse material, seja visual, seja auditivo, seja audiovisual, seja impresso. E por último, mas não menos importante, a arquitetura de recursos para a construção do conteúdo. Então, esses são os elementos, são as competências gerais que pretendemos desenvolver ao longo dessa jornada e pipocar aí as ideias para que vocês sejam autores desse processo. Então, nada melhor do que você criar um material para você vivenciar como que se dá essas relações, o fluxo de trabalho. Por exemplo, aqui nos estúdios do Instituto, nós temos um fluxo bem extenso, com várias pessoas envolvidas. Você já conhece esse fluxo? Pois é, você vai conhecer aqui nessa jornada da produção de material didático. Quem faz, quem aloca as câmeras, quem redige, quem produz o material, quem faz a revisão gramatical, a revisão pedagógica, quem organiza o material para vir aqui para o estúdio, quem faz essa produção audiovisual de chamada, de vinheta, de entrada, tudo isso para o Daniel Mil chama-se polidocência, ou seja, não tem como você ser apenas um educador na educação à distância, você tem que estar em uma equipe colaborativa. Bom, e além disso, além das nossas competências, a gente tem também outras questões. E essas questões vão assim, na verdade, vão ser trilhadas por você, mais por você do que por nós aqui. A proposta é que você seja o protagonista. E aí, nessas competências, a gente tem a proposta didática do nosso curso. Qual que é a proposta didática do nosso curso? A proposta didática da jornada de texto mediacional está organizada em 5 trilhas, compostas por material de apoio. Então, aqui, material de apoio, cadê ele? Material de apoio. O livro na biblioteca virtual, então nós temos aí alguns títulos indicados lá na biblioteca virtual, dentre eles o que eu já citei, Andréia Filatro, Patrícia Bear, Daniel Mil, João Mata. Os links sugeridos de produções de materiais, tem inclusive alguns cursos de rápida duração da Escola Nacional de Administração Pública, que possuem material excelente, mas são cursos rápidos, e lógico, as nossas web aulas, que você vai poder aí me ver assim com uma certa constância, né? E quais são as atividades? As atividades são das mais variadas. Olha, não conta pra ninguém, mas o negócio vai ficar tinino. Bom, a ideia é que vocês sejam convidados aí oficialmente a partir deste momento, agora, a criar um evento didático. Vocês vão criar uma web aula, vão criar o material e vão criar todo o apoio e atividade relacionada a essa web aula. O quê? A professora ficou doida! Não é fantástico? É fantástico. Esse é o desafio. E como dizia a
Albert Einstein, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Como que você vai criar essa web aula? Que recursos que você vai utilizar? Que licença que você vai conceder? Que atividade você vai organizar? Que aula que você vai conceber? Que conteúdo que você vai trabalhar? Que competência você quer provocar o desenvolvimento? São muitas perguntas, né? São muitas perguntas e a Rita Von Hunt, do Tempero Drag, ela fala assim, o que nos move é esse fato de estarmos em constante inacabamento, fazendo referência a Paulo Freire. Então, é assim que a gente apresenta a nossa disciplina aí, com essa proposta didática. Eu espero que vocês fiquem animados, que vocês se sintam aí convidados, que vocês se sintam desafiados, que vocês se sintam encantados para texto didático mediacional e produção de material didático para EAD. Até a próxima, bonanças! Educação à distância, mudando realidades.